Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está chegando novo no canal, por favor, se inscreva aí, por favor. Toque o sininho, deixa o like. É. Aí você compartilha os vídeos lá no seu grupo de zap, que você vai aborrecer um monte de crente, um monte de católico, um monte de gente que, sabe, acha que fundamentalista religioso é um perigo nesse mundo. Comente aqui, né, nossos estudos. E aí, se você quiser ajudar financeiramente, porque a pior mudança de vida é a do bolso. Tem muita dificuldade. Tem gente que muda, se transforma da noite para o dia, mas o bolso continua mão fechada. Se você quiser ajudar, o Pix é robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Tá? Bem, então vamos lá. Vamos fazer a segunda parte do vídeo anterior. Segunda parte. Então assista o outro para depois assistir esse. Senão você não entende. Ok? A coisa é assim mesmo. Aqui nesse canal você tem responsabilidade no que fala. Agora, no que você vai pensar é outra coisa. Isso é problema seu. Não é problema do canal. Tá? Muito bem. Então nós estamos falando aí, falamos sobre alguns aspectos, né, sobre nós estamos abordando o aspecto da centelha divina, da personalidade, da alma, né, etc. Ok? E nós mostramos aqui no estudo passado que qual é o impacto da gente descobrir que a alma só começa a existir porque você adquire ela com as suas experiências. Né? Porque isso tem um impacto sobre a vida das pessoas, porque as pessoas acham, preste bem atenção, o que a maioria pensa. Assim, quando eu morrer, a minha alma vai sobreviver mesmo? O que eu vou fazer? Aí é que está o problema. O erro está aí. Tá? O erro está quando você acha que você pode sobreviver à morte. Não existe alma imortal. Vou repetir. Não existe alma imortal. Isso é uma invenção de Platão que foi colocada dentro das doutrinas da Igreja Católica e assim passou pelo cristianismo geral e tudo mais. Ah, ok? Para você ter uma ideia que os hebreus antigos, eles diziam simplesmente o seguinte: a pessoa morreu. Pronto, acabou. Ela está lá no Sheol, tá? Que era, numa visão bem rasa, era uma espécie de túmulo comum de todos. Eles viviam lá como uma espécie de fantasma. Tá? Uma espécie de... E alguém pode objetar, bem, mas olha, lá no Antigo Testamento, o Saul foi consultar o espírito do Samuel. Tá? Bem, primeiro, deixa eu dizer para você o seguinte: aquela mulher, quando ela chamou, ela nem sabia quem estava aparecendo. Tanto que ela diz assim: eu vejo um Elohim subindo da terra. Você sabe o que significa Elohim? Deus. Eu vejo um Deus subindo da terra. Ela não disse: eu vejo um espírito subindo da terra, meu irmão. Ela disse: eu vejo um Elohim subindo da terra. Como é que ele se parenta? É aquela coisa toda. É. Vamos entender que no Novo Testamento Jesus nunca disse que o homem era espírito, alma e corpo. Nunca falou isso. Mas o apóstolo Paulo desenvolveu essa ideia.
Ok? Tá? Baseado em quê? Talvez nos princípios gnósticos, que dizia que o homem era pneumático, existia o ser humano pneumático, o ser humano psíquico e o ser humano carnal ou ílico, material. Essa era a classificação. Ok? Beleza? Então Paulo desenvolveu a ideia de espírito, alma e corpo. Mostra, não que ele quisesse dizer que são três entidades diferentes. Não, ele está dizendo apenas que cada uma delas tem um aspecto, mas o homem é uma totalidade, é um todo. Ele não pode se fragmentar, ele tem que, ao contrário, se concentrar, porque se ele se dispersar, ele pode até fusionar e até adquirir um corpo de luz após a morte, mas ele pode ficar retido, tá? Aí, nas esferas dos arcontes. Então, vamos continuar aqui, depois a gente vai, assista o primeiro vídeo, senão você não vai entender nada, tá? Depois ficar aí, tá? Então vamos continuar nossa leitura aqui, ó. Deus é louco. Em seu livro inovador, em 1967, The Politics of Experience, o psiquiatra, tá? E diz então, tá? R.D. Laing apresentou a ideia ainda revolucionária de que a doença mental não é doença, de forma alguma. Tá? Esse eu li, tá? No vídeo passado. Os antigos gnósticos levaram essa ideia a vários passos adiante. Vejam o que os gnósticos vão falar. Tá? Tá? Certas seitas ensinavam que este mundo material foi criado pelo demiurgo. E eles estavam certos. Ok? Quero deixar claro logo isso aqui, porque alguém pode dizer, mas eu acredito que quem criou foi o Jeová, o Yahoo, o Javé. Agora eles inventaram tudo quanto é nome. Tá? Um Deus criador insano que foi concebido erroneamente e que egoisticamente se considera o único Deus verdadeiro. Tá? Novidade isso aí? Não, né? A tradição identifica como o irado Javé do Antigo Testamento. Não terás outros deuses, não terás outros Elohim. Deuses quer dizer Elohim, diante de mim. Tá? Como Satanás em seu papel de príncipe deste mundo ou em variantes abertamente abertamente gnóstico, como o nome dele que ele tá chamado de Yaldabaoth, ele é chamado de Samael e ele é chamado de Saclas, tá? E ele é chamado o Jesus de príncipe deste mundo, meu querido, tá? Príncipe quer dizer arconte, né? É um argueu, né? Tem poder, tem autoridade. Philip K. Dick modificou esta hierarquia de insanidade institucional que ele chamou de prisão de ferro negro, que é governado por um império sem fim e infinitamente destrutivo. Em seu Tetractis Cryptica Scriptura, um adendo esotérico em seu romance Vales, ele escreveu: o império é a instituição, a codificação da perturbação. É insano e impõe-se a sua insanidade pela violência, visto que a sua natureza é violenta. Assim pareceria que o único caminho racional para o indivíduo se tornar e permanecer são é superar a sua cultura, a sua sociedade, talvez até o seu próprio Deus. Tá? Então, se você quiser manter a sanidade, tá? Você faz esse caminho aqui. Ó, tá? Ou você supera a sua cultura, o seu sistema de crença, tá?
e até o seu próprio Deus, porque senão você vai enlouquecer. Tá? Não é à toa que nós estamos vendo loucuras acontecendo no Brasil. Gente, desculpa eu falar, mas tem gente completamente possuída. Por quê? Não é por capirote, essas coisas todas, não. Pelos arcontes mesmo. Por quê? Porque eles não ocupam o corpo, eles simplesmente precisam apenas colocar pensamentos, colocar ideias, intervir na mente de uma pessoa. Ok? E eu já mostrei aqui que o livro de Urântia diz que o homem é mente, espírito, alma e personalidade. Tá? Certo? Então vamos ver aqui. Tá? O homem é corpo. Tá? Vamos lá. O homem é corpo, espírito. Tá? O homem é corpo, mente, espírito, alma. Ok? Certo? E personalidade. 5. Livro de Urântia. Tá? E quando ele se refere ao corpo, ele diz: o corpo é o organismo material físico do homem, um mecanismo eletroquímico vivo de natureza de origem animal. Pronto. Nós somos seres tetrápodes, que temos 2 braços e 2 pernas, claro. Né? Beleza? Então, nós somos, o nosso corpo físico é bioeletroquímico, biomecânico. Então, nós precisamos de um cérebro para fazer os processos químicos e biológicos dentro de nós, principalmente processos químicos, que são envios de mensagens, tem todas as glândulas necessárias para enviar as substâncias necessárias. O cérebro é que comanda. O cérebro comanda o corpo. Então, o que o cérebro é para o corpo, tá? A mente é para a alma e a consciência é para o espírito. Você está entendendo, né? Então, por favor. Tá? Algumas crenças dizem que o homem tem 7 corpos. Outras dizem que tem 5. Outras dizem que tem 3. O apóstolo Paulo e os gnósticos definiram com 3 mesmo. Tá? Ok? Então ele diz, né? Assim, pareceria que o único caminho racional para um indivíduo, tá, se tornar e permanecer sã, superar para você ter, tá, supere sua cultura, sua sociedade e talvez seu próprio Deus, as suas crenças. Ou pelo menos a ser perturbado, que os gnósticos acreditavam que mascarar-se como Deus. Tá? Ou pelo menos o ser perturbado que os gnósticos acreditavam mascarar-se como Deus. Então ele está dizendo assim, se livre desse falso Deus, do demiurgo, não da fonte, mas do demiurgo. Ok? Certo? Contra o império, continuou Dick, está colocada a informação viva, plasmado ou médico. Dick identificou esta força cósmica com o Espírito Santo, o conceito cristão de logos ou palavra divina. Portanto, a informação viva, que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Ok? Bora lá. Tal como os antigos gnósticos, Dick acreditava que esta entidade divina, plasmado, poderia fundir-se não apenas com Jesus, mas potencialmente com qualquer pessoa que fosse digna. Tá? E aqui que está aquela ideia do Cristo. Tá? O que foi que aconteceu com Jesus? Jesus de Nazaré
filho de José, por adoção, era um corpo bioeletroquímico. Para ocupar o quê? Por que foi criado um corpo para Jesus? Para ser ocupado por uma consciência, por um espírito. Ok? Por um aeon chamado Cristo. Tá? Então há uma hierarquia nessa coisa toda aí, tá? Porque o filho, que no pleroma é chamado de autogênese, ele emanou o Logos, tá? O Logos emanou o Cristo emanou o Emanuel emanou Jesus. Por isso Jesus é uma emanação, tá? Então, quando ele é colocado geneticamente no seio de Maria, ele resolveu se submeter a todas as leis que o Demiurgo tinha estabelecido para nós. Ele entrou na Matrix. Você está me entendendo? Ele entra na Matrix. Ele entra na Matrix. E quando ele entra na Matrix, ele vai fazer o papel do Neo, né? Então ele quer destruir a Matrix, colapsar a Matrix, mas para isso ele precisa criar um grupo de pessoas com quem ele possa compartilhar essas ideias e mostrar que essas pessoas não vieram do Demiurgo, vieram da fonte. Aí, para dizer para as pessoas também, olha, vocês têm a centelha divina, porque tem gente querendo saber quando é que essa centelha chega, quando é que o que acontece bem para aí também, né? Vamos com calma, que as respostas não serão dadas todas de uma só vez, tá? Nós vamos por partes, né? Porque isso aqui é uma escada, uma caminhada, e a gente tem que caminhar devagar e seguindo um padrão, tá? Por isso que eu procuro seguir uma lógica, para não depois não ter gente por aí, eu não entendi, bota aí, escreve aí que eu não entendi nada. Tá? Se você não entender, reveja o vídeo, tá? Anote algumas coisas, por favor, né? Faça isso. Você vai se sentir muito bem, tá? Não há indicação de que Dick acreditasse que os humanos careceriam fundamentalmente de almas, mas ele parece ter acreditado que o plasmado curava, restaurava as pessoas a sanidade e seu estado natural. Ok? Por que ele pensava isso? Porque se você não receber esse plasma, tá, divino, você está ferrado. O próprio Dick passou por uma série de experiências espirituais transformadoras que formaram a base da sua compreensão da situação humana. Em seu romance Valleys e Radio Free a Demut, ele ficcionalizou essas experiências, descrevendo inúmeros encontros e sonhos, alucinações, e na vida desperta com uma entidade benevolente de ordem superior que ele descreveu variadamente como uma inteligência artificial cósmica, antigos seres alienígenas, informação viva do plasmado e da própria divindade. Então, vamos lá. Tá? Ele está narrando o que o Dick fez. Tá? Aí eu vou dar um salto e vou aqui. Ó. Aqui podemos, mais uma vez, recorrer aos antigos gnósticos em busca de inspiração e amplificação. O apócrifo de João, que eu já mostrei aqui várias vezes, tá? Outro texto recuperado em Nag Hammadi encontramos: quando o espírito vital aumenta, o poder iluminador do corpo fortalece a alma. Ninguém pode desviá-lo e levá-lo a diminuir sua humanidade. Olha só. Quando o espírito, isso está lá no apócrifo de João, quando o espírito vital aumenta o poder iluminador do corpo, tá? Fortalece a alma.
ninguém pode desviá-lo e levá-lo a de mim. Isso é a humanidade. Mas aqueles que o espírito falsificado ataca são alienados da humanidade e desviados. O que espírito falsificado é esse aqui? Tá? É o espírito do mundo, da Matrix. Ele não está falando do nosso espírito, mas do espírito do tempo, do espírito daqueles que governam essa Matrix, esse simulador. Ok? Então, quando esse arconte, quando esse demiurgo ataca, são as pessoas que estão nesse estado são alienados da humanidade e desviados. Tá? Nos mundos de Dick, uma vez que você cruzou esse limiar e se conectou com a alma universal ou criou uma alma, como ensinamentos de Gurdjieff podem indicar, porque aí é que está o X da questão, você precisa criar sua alma. Ok? Você precisa criar sua alma. Tá? Outros que fizeram o mesmo serão revelados a você, para que vocês possam fortalecer uns aos outros e trabalhar em direção a um objetivo comum. Você está entendendo o que ele está dizendo aqui? Então, se você construir a sua alma, despertá-la, né? E eu sei que tem muitos irmãos aqui, amigos, que alguns estão doentes, até mandem mensagem para mim, né? Eu mando saudações de saúde a você, tá? Que a fonte eterna lhe dê saúde, tá? Outros mandam mensagens muito positivas. Eu espero que vocês todos possam fazer a tocha da centelha divina e vocês poderem fazer com que esta alma seja gerada, para que ninguém se transforme em comida da lua, para que ninguém se transforme em uma energia que vai ser dissipada e que a lua vai se alimentar. Por favor, tá? Permita que a sua alma seja criada, sabe por quê? Porque assim você vai encontrar outros que a alma está formada e vamos poder nos ajudar. É por isso que eu creio, tá? Pelo poder dos aeões, pelo poder, tá? Do Bitos, do Pai, da Barbelor, de Sofia, que as pessoas que virão a este canal serão aquelas que eles enviaram para despertar e que algumas já estão no caminho do despertamento, outras já despertaram, outras estão despertando, e assim nós formamos um elo para nos ajudar a vencer a Matrix. Hã? Você entendeu? Você não está aqui à toa, não. Você não vem para canal à toa. Tá? Como nós estamos vivendo uma Matrix, alguns podem perguntar, mas como é que a gente veio parar aqui se o Demiurgo, o Arconte não quer? Mas não pense que eles são todo poderoso, né? Tá? Eles têm limitações também. Porque se eles fossem todo poderoso, não existiria mais nenhum de nós. Tá? Já tinham evaporado, mas não funciona assim. Tá? Certo? Em Valles, Dick referiu-se a esses espíritos a fim de como cristãos secretos de túnica cinzenta, tá? Ou homoplasmados, aqueles que tiveram uma ligação cruzada. Homoplasmado, ele quer dizer exatamente o homem que plasmou a sua alma, que foi plasmado pela alma, tá? Que tiveram uma ligação cruzada com a informação viva de Cristo ou do Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é, gente, de que a parte feminina da deidade. Então, pode se referir tanto a Barbelô, o que é mais certo, ou a Sofia.
mas o que mais se aproxima é da Barbelu, tá ok? Alcançando assim a vida eterna. Então, a vida eterna, ela não é, esse termo eterno, vida eterna, é até um equivocado, mas, meus amigos, nós só vamos adquirir a vida, a ressurreição, após a morte, se a gente fazer o fusionamento. Sem fusionamento não vai. Não vai. Então, quem não fizer isso agora, não vá pensar que vai morrer e vai acontecer. Não, a pessoa vira comida para a lua. Por quê? Porque nada se acaba, tudo se transforma, mas você não vai, tá? Como você não forjou a sua alma e não foi plasmado pela centelha divina ou pelo Cristo, pelo Espírito de Cristo, o próprio Paulo dizia assim, ele usava termos tipo assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Ele estava dizendo Cristo, não Jesus. Ele não disse assim, Jesus está vivendo em mim. Não, ele está dizendo Cristo. Aquele princípio que animou Jesus de Nazaré está também em mim agora, me animando para que eu desperte e acorde. O Cristo interior, que alguns começaram a inventar de chamar de esse estágio, o Tilhar de Gadin chamava de Cristosfera, a esfera de Cristo. Tá? Então, eles chamavam de a energia crística. Não, não é energia crística, é a energia do Cristo. Tá? Do Aeon Cristo. Ok? Então, se você se deixa plasmar e a sua alma, tá, é forjada, porque você vai adquirindo a sua alma pela sua experiência vital de vida. Então, Robson, o que é que acontece quando uma criança morre bebê? Ela não plasmou nada, ela não teve experiência. Então, não aconteceu nada, gente. Porque aí é que está o problema da reencarnação. Como é que um espírito chega num corpo? Eu estou indo reencarnar. Tchau, pessoal. Estou voltando para a Terra, hein? Lá no nosso lar. Estou indo para a Terra, beleza. Tá. Aí ele cai por um buraco de minhoca. Dentro no momento da fecundação. Aí a criança vai se gerando. Aí a criança nasce encéfala. Ou a criança morre no útero da mãe. Aí aquele espírito acontece. O que é aquele espírito? Aí ele volta. Voltei, pessoal, não deu certo. Gente, brincadeira. Esse pessoal que fala de reencarnação, eles estão de brincadeira. Isso é uma aberração que não tem limite na história humana. Tá? Mas o Platão acreditava na transmigração da alma. Eu estou pouco me lixando porque Platão acreditava mas os gnósticos acreditavam em reencarnação. Me mostre um documento de Nag Hammadi que tenha reencarnação falando sobre reencarnação. Mostra aí. O Piste Sofia. O Piste Sofia não é códice de Nag Hammadi, meu querido. Certo? Ele é até um escrito meio que duvidoso, porque ele aparece tempos depois, tá? Dos códices de Nag Hammadi. Por favor, não vem para cima de Moá com essa desculpa de que gnóstico acreditava em reencarnação. Vá plantar coquinho em outro lugar. Aqui não. Tá? Falar isso a esses bandos de babaca que
que acham que entende gnose. Eu já li muito sobre gnose. De quem? Do Samuel Van Veol? Leia os documentos de Nag Hammadi, meu querido. Se você lê, se você entende inglês, compre pela Amazon a Bíblia Gnóstica e comece a ler. Né? Então, sobre seus ombros estava a imensa tarefa de nada mais nada menos do que derrubar a própria prisão de ferro negra. Tá? Então, preste atenção nisso aqui. Tá? Esse vídeo aqui vai ser o complemento através da finalização do outro. Tá? Quem construiu a prisão e por que ele não sabia dizer? Mas ele percebeu uma coisa boa: a prisão estava sob ataque. Uma organização de cristãos, não de cristãos comuns, como aqueles que frequentavam a igreja todos os domingos e rezavam, mas os cristãos primitivos secretos, vestindo túnicas de cor cinza claro, iniciam um ataque à prisão, e com sucesso. O segredo: os primeiros cristãos estavam cheios de alegria. Né? Em sua loucura, entendeu o motivo da alegria deles. Desta vez, os primeiros cristãos secretos, vestidos de cinza, seriam presos e não ao contrário. Né? A ideia de que nem todos os humanos têm alma é uma linha de pensamento fascinante que invariavelmente leva a territórios perigosos e até violentos quando empregada por agentes do Império. Não é preciso ir além da execução em massa por parte da Alemanha, da nazi, né, que alegavam serem os J, né, dos submundos, exemplos vividos. Eu estava vendo dessas ideias. Eu não quero tocar nesse assunto, mas porque eu já falei aqui para vocês quem alimentou o homem do bigodinho, quem financiou. E eu vou trazer, inclusive, uma série de vídeos falando sobre isso. Tá? Quem financiou, tá? Qual a propaganda foi feita, tá? Quem deu dinheiro para ele, quem levou ele ao estágio que ele chegou, ok? Assim mesmo fazem com o Hamas, fazem com a Irmandade Muçulmana, fazem com a Al-Qaeda. Esse pessoal são financiados por baixo dos panos para fazerem o serviço sujo dos, diríamos assim, do governo oculto, né? Que na grande maioria são sionistas. Eles não têm pena nem do próprio povo deles. Se for preciso, eles sacrificam a quem quiser, porque o deus dele, que é o Yaldabaoth, que é o demiurgo, com ele não tem dessa não. Tá? Então, portanto, a gente sabe que determinadas ideias, a ideia de que o ser humano não tem alma, isso não. Preste bem atenção. Ser humano, ele constrói a alma dele desde o momento que ele nasce, pelas experiências que ele vai adquirindo na vida. Tá? Agora, se ele não fizer isso, porque é assustador, mas se você olhar tem um certo sentido. Uma pessoa que não construiu sua alma, portanto, porque a ideia de que todo mundo tem alma, todo mundo tem espírito, todo mundo tem não sei o quê. Não, pera lá. O que nós estamos mostrando é que a alma é um processo de... É assim que diz aqui. Ó. Quer ver? Ó? A alma do homem é uma aquisição experiencial. Uma aquisição experiencial. Está no livro de Urântia. É o que também está sendo dito ali. O que é aquisição experiencial, gente? É que ela vai se forjando à medida que você vai tendo experiências na vida. Experiências do quê? Experiências diárias, seja de sofrimento, de alegria, de tristeza, de coisa. A sua alma vai se forjando. Tá? Então se acalme. Tá? Não se estresse.
Né? Eu já quero saber tudo sobre a metafísica, o que é que acontece. Não, aqui é tudo muito devagar. Quando eu termino os vídeos, sabe o que eu faço? Vou almoçar, descansar. Eu não fico fazendo rebuliço na minha cabeça. Tá? Eu sei no que eu acredito. E isso para mim basta. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar que está gostoso. Vamos lá. Né? E aí nós não vamos tocar nesse assunto do coisa, né? O sufi do século XII, Fandut din Attar, eu acho que é um nome árabe, em sua conferência dos pássaros ofereceu o seguinte: parece-me que o mundo é como um baú, onde todos somos colocados e a tampa fechada, e nos entregamos à tolice. Quando a morte levanta a tampa, quem adquiriu asas voa para a eternidade, mas quem não as tem fica no peito, vítima de 1000 tribulações. Certifique-se então de que o pássaro da ambição adquira asas da aspiração e dê a seu coração a sua razão, êxtase da alma, antes que a tampa do baú seja aberta. Torne-se pássaro do espírito, pronto para abrir as suas asas. Quer dizer, ele está dizendo, adquira a sua alma. Vá para frente, meu amigo. Senão, tá? A consciência é a energia radiante da centelha ou essência divina. É uma força que envolve constantemente e irradia o homem. A mesma forma que a luz e o calor são emitidos pelo Sol. Desta forma, qualquer pessoa emitirá uma energia semelhante à do magnetismo animal, mas a natureza divina, ou seja, este magnetismo possui uma vibração elevada. O hermetista trabalha nesta pequena centelha divina para fazê-la crescer em força e poder através de diferentes fases da iniciação. Tá ok? Então, vamos aqui. Vou aqui. Tá? Então, eu vou pular e vou bem aqui, ó. A energia consciente, está bem aqui. Vou botar bem aqui, tá, gente? Tá? A energia consciente tem algumas propriedades intrínsecas e outras que dependem do resultado da fusão com uma pessoa específica. Isso é explicado nos seguintes exemplos. A energia consciente é pura e casta em si. Tá? Constitui o corpo de Deus. Uma fração infinitesimal disso emanou do Criador Supremo e formou o corpo de uma pessoa específica. Então, primeiro, não se está falando aqui do demiurgo, está se falando que no momento que o demiurgo soprou, está lá no primeiro vídeo, no momento que ele soprou, ele colocou o poder da mãe dele de... Você está entendendo? Ele foi enganado, induzido a soprar no rosto do ser humano que estava sendo criado. Tá? Certo? Entendeu? Então, quando ele sopra, ele insere dentro do ser humano a energia pleroma,ática, tá? A eônica. Foi isso que mais aborreceu ele. Por quê? Por que ele ficou com raiva do ser humano? Porque quando ele olhou, ele viu que o ser humano brilhava mais do que eles. Porque o poder da Sofia, o poder, portanto, do pleroma, e em última análise da fonte, estava sobre a pessoa. Então, entenda isso para que você não crie a ideia de que o Arconte deu isso. Né? Consciência encarnada. Estando encarnada em um determinado indivíduo, essa energia que é pura, casta
em si é modificada de acordo com o tom vibratório básico. Cultura, autocontrole, disciplina, comportamento do indivíduo. Ao encarnar, a energia consciente, por exemplo, no exemplo 2, pode seguir caminhos. Então, preste bem atenção. Então, à medida que você forja que a centelha divina que você recebe se forja, se fusiona com seu espírito e com a sua alma, e você faz um processo. Agora, veja bem, você pode se perder no caminho. Por quê? Porque a Matrix, que é o processo cultural, educacional, midiático, religioso, tudo isso pode fazer você simplesmente se perder e não acordar, e não despertar. Por isso que quando Jesus chegou lá na casa de Lázaro, a mulher dele disse, a irmã dele disse, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse, calma aí, calma. Lá. Onde foi que colocaram ele? Ela disse, mas já faz 3 dias que está morto, já deve estar fedendo. Aí Jesus diz, calma. Ela disse, poxa, por que você não estava aqui? Aí ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, jamais morrerá. Tu crês nisso? Ela disse, creio. Então, muito bem, me levem aonde ele está. Chegaram lá, abriram a pedra, rolaram a pedra. E ele olhou lá para dentro e disse, bem, lá vai eu. Lázaro, sai para fora. Lá vem Lázaro todo, com aqueles panos que era comum na época, Saiu. Aí você lê esse texto alegoricamente, você vai dizer, não, ele estava, o sono que Jesus estava falando, a morte que ele estava falando, era a morte no sentido de que ele não era um desperto, não era um pneumático. Ok, você pode fazer essa leitura? Pode. Mas, se você fizer a leitura literal, de que realmente Lázaro foi ressuscitado, não há nenhum impedimento para isso. Até porque Jesus tinha tecnologia para ressuscitar Lázaro. Por que 3 dias? E vamos lembrar que antes ele passou 3 dias, as pessoas vieram informar ele, olha, Lázaro está mal, está malíssimo, vai morrer. Ele não se preocupou com isso, ele disse, Lázaro está apenas dormindo. Lázaro apenas dorme. Aí inventaram o tal do sono da morte. Para você ver, né? Cada coisa vai surgir. Então, o que Jesus estava dizendo era que, em tese, a morte ainda não havia se consumado de fato com Lázaro. Então, aí havia ainda a possibilidade dele chamar. O problema é que, quando Jesus chama Lázaro, vem para fora, qual é o que está implícito aí? O poder do som, da palavra, do magnetismo de Jesus. Então, ele utiliza uma energia para provocar o despertar de Lázaro. Tanto é que Lázaro depois vai escrever o bendito evangelho gnóstico. Esse evangelho gnóstico aqui, gente, aqui é explicado quem é o escritor. É o João Lázaro.
Então, aqui, tá, eu recomendo que vocês, por favor, vão lá, comprem, né? Tá? Então, o Ioannis, para explicar, tá? Isso aqui, tá? Editora Garbalux. Então, é simplesmente isso, tá? Então, há um poder aí, né? Então, essa energia ela pode seguir outros exemplos. Por exemplo, a energia consciente é pura, casta em si constitui o corpo de Deus. Tá? Uma fração infinita desses emanou, tá? E já li isso aí. Então, agora, quais os caminhos que pode acontecer? Tá? Ela pode ser modificada de acordo com o tom vibratórico básico. Então, por exemplo, tá? A cultura pode moldar isso em você, tá? O autocontrole, a disciplina, o comportamento do indivíduo, tudo isso vai forjar, tá? Lembre-se que você é um campo de informação. Tá? Então, toda informação que você joga para dentro é que vai modelar você. Tá? Ao encarnar, a energia consciente, do exemplo 2, pode seguir dois caminhos. A consciência superior, tá? A consciência superior encarnada, existe em uma porção infinitesimal da raça humana. A energia espiritual pura e casta consciente adquire através de experiências, tá? Inteligente do indivíduo a noção do bem e do mal, o conhecimento humano que existe apenas em um corpo material. Tá? Essa essência, portanto, atinge a inteligência humana, preservando a inteligência divina. Tá? Neste caso, o propósito superior na vida do homem é alcançado. Então, a sua inteligência, olha, vai para frente, meu querido. Você começa a ser um despertador. Você desperta e outros despertam. Não é que vai ser panaceia para a sua vida, resolver todos os problemas da sua vida, mas você vai começar a ver mudanças e transformações na sua vida à medida que isso for conscientemente provocado e não inconscientemente. Pela inteligência. Porque a sua inteligência vai se tornando uma inteligência espiritual. E espiritual não é no sentido a inteligência assim, oculta, mística, não sei o que. Não, é uma inteligência superior. Tá? Também pode acontecer que a consciência encarnada inferior, tá? Pode ela se tornar superior, mas pode se tornar inferior. Existe na grande massa humana. A energia consciente é manchada e degradada à medida que a sua natureza superior é corrompida pela escravidão a uma besta pervertida, devido à inteligência desviada do sapiens, que é o cego e ignorante, o que vive apenas para satisfazer seus próprios instintos. Essa consciência ainda elevada em si mesma, torna-se inferior em sua manifestação, irradiando uma energia manchada pelas paixões, impulso, tendências básicas do indivíduo. O que a gente está falando aqui? O que ele está falando aqui? Está falando exatamente uma coisa básica, gente. O que ocorre? Ocorre que no momento em que você se torna egoísta, egocêntrico, guloso, soberbo, e tudo quanto sabe, aqueles 7 pecados capitais, e quando você não é mais capaz de amar, não é mais capaz de pensar, não é mais capaz de se de se colocar no lugar do outro, de vivenciar, você vai, ainda que a sua consciência, a sua alma seja esteja plasmada, esteja ali, mas ela será inferior. E você vai para os anéis inferiores. Você não consegue ultrapassar os 7 arcontes. Eu lembro do comentário do Robson, né? Eu não sei como é que está a saúde do Robson, mas o Robson falou isso num comentário.
eu vou para a luta, né? Então, pessoal, é preciso a gente começar a fazer as coisas agora. Depois não vai adiantar mais, tá? Então eu vou agora aqui mostrar para vocês outra coisa importante, tá? Que eu vou encerrar esse vídeo nessa fase, tá? Pode ser que eu volte com outro vídeo mas com outro assunto, tá? Mas o assunto não está desconexo hoje, ok? Tá. Eu vou mostrar aqui uma coisa. Isso aqui é tirado do livro de Urântia, tá? Então todos os créditos para a Urântia Foundation, né? A origem dos ajustadores do pensamento. O que é os ajustadores do pensamento? Então eu quero, tá? Eu quero mostrar para você o que é o ajustador. O ajustador, pessoal, é como se a mesma centelha divina, tá? Ninguém pode presumir discorrer com autoridade sobre a natureza e a origem dos ajustadores do pensamento. Isso aqui são os seres falando, tá? Lembre-se que existem seres, tá? Que redigiram ou, diríamos assim, mandaram essas informações. Então isso aqui são eles dizendo exatamente, tá? Que ninguém pode presumir discorrer com autoridade. Eles próprios estão dizendo isso, que eles não podem presumir discorrer sobre a natureza e origem dos ajustadores do pensamento. Ajustadores do pensamento, pessoal, vocês vão entender o que é. Eles são da essência da deidade original. São da essência da deidade original. Portanto, não são do demiurgo. E eu posso apenas transmitir as tradições de Salvington, quer dizer, de um local chamado Salvington, tá? E as crenças de Uversa, que é outra região, tá? Posso apenas explicar como consideramos esses monitores misteriosos e as entidades a eles ligadas em todo o grande universo. Embora haja opiniões diversas sobre o modo de outorgamento dos ajustadores do pensamento, não existe diferenças no que consiste a sua origem. Todos estão de acordo que eles, olha só, prestem bem atenção, todos estão de acordo que eles procedem diretamente do Pai Universal, tá? Então os ajustadores vêm diretamente do Pai Universal, a primeira fonte e centro. Eles não são seres criados, portanto, observe bem isso aqui, tá? São entidades fragmentadas do Pai, tá? E constitui a presença factual do Deus infinito, tá? Então, uma centelha divina é a presença factual de um Deus infinito, juntamente com seus inúmeros colaboradores não revelados. Os ajustadores são divindade, né? São a divindade não diluída, tá? Não diluída, pura e intacta. São partes inqualificáveis e não atenuadas da deidade. Eles são de Deus e até onde podemos discernir, eles são Deus. Tá? Então a centelha divina é Deus em você. Ele não pode sair do pleroma, porque se ele sair do pleroma, tudo entra em um estágio de desarranjo. Então, o que é que ele faz? Ele, ao mandar o Cristo, tá, para a Terra, tá, ele fez um outro processo. Como é que ele está presente em todos os cantos? Através da centelha divina, que é o ajustador do pensamento. Quer dizer, o livro de Urântia chama de ajustador, nós chamamos de centelha divina, mas é a mesma coisa. E aí ele vem para onde? Para a supramente do ser humano. Ele ocupa um lugar aonde ele vai experienciar a nossa vida. Tá? Portanto, é Deus fazendo uma experiência humana em nós.
Mas isso é garantia de que você vai ascensionar? Não. Se você não despertar, se você não acordar, se você não entender que existe essa centelha de Deus em ti, tu tá perdido, meu filhote. Tá? Você passa, no momento da sua morte, você pode até acontecer o fusionamento e você ficar preso nas esferas dos arcontes aí, tá? Naquelas esferas aqui, que eu já apresentei para vocês aqui, ó, tá? Engraçado, meu Deus. Cadê esse povo aqui? Esse aqui eu tinha colocado vários. Tá? Então o Uno sai daqui do pleroma, olha, e manda para o reino aonde nós estamos a centelha divina. Por quê? Porque a Sofia fez o Ial da Baote soprar, tá? Sobre o humano, né? O segundo e o terceiro Adão, que são criados aqui. Ok? Você está entendendo? Tá? Então, você percebe aí, nesse texto, o que acontece. Então, o que é a centelha divina? É Deus em você, meu querido. Mas ele não é uma parte de você. Ele está em você como se fosse um outro eu. Como se você tivesse grávido, entendeu? Eu sempre uso essa expressão. Então, ele está ali para quê? Para ajudar você a se conectar com a fonte. Ele está ali para ajudar você a seguir a fonte. Mas você pode simplesmente ignorá-lo como a maioria faz. Quer dizer, há pessoas em cuja a centelha chega essa consciência e fica inferiorizada. Por quê? Porque as pessoas seguem seus instintos, tá? Suas paixões, seus desejos, tá? Todos nós estamos sujeitos a isso, mas é claro e evidente que nós temos que lutar dia a dia, num combate contínuo, para a gente fazer o nosso processo evolutivo ascensional. Tá? Então, é importante isso. Dito isso, eu vou aqui com vocês. Tá? Então, eu quero ir bem aqui, porque esse aqui é que me interessa. Tá? Os 5 níveis da dimensão da alma. Então, você vai também entender o que os judeus cabalistas falam sobre essa questão das almas. Eu não sou cabalista, mas eu tenho que pegar material e colocar aqui. Por quê? Porque é a maneira também que a gente tem de dizer, olha, isso está certo, isso aqui não está. Né? Os 5 níveis da alma existem em potencial dentro de cada pessoa. Em potencial, essa palavra aqui, em potencial, significa que ela pode ou não, tá? Vai depender do ato. Ok? Às vezes o pessoal pode dizer assim, esse canal do cara aí, ele é muito filosófico, cara, pô, meu, fala mais claro para nós, que nós, aqui não tem dessa não, entendeu? Então você pode entender isso aqui, ó, que o Aristóteles falou, bem aqui, ó, olha aqui, ó, matéria e forma, potência e ato. Então, você tem em potencial, você tem aí um poder, diremos assim, sobrenatural. Mas isso pode acabar em nada. Você pode acabar simplesmente na morte eterna. E a morte eterna é falada, inclusive, no próprio Evangelho. Quando Jesus fala sobre a questão ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo, quem é o diabo? É o Ial da Baote. Preparado para o Ial da Baote e seus anjos, seus arcontes. Fogo é plasma. Não está falando de fogo físico. Tá? Mas quem são essas pessoas? Lembre-se que ele disse que vai separar
as ovelhas dos cabritos. Quem é ovelha, quem é cabrito, eu não sei. Quem é trigo e quem é joio, também não sei. Mas que existe uma raça, duas raças aqui na Terra. Bom, Robson, não pode falar isso. Não pode, porque, sabe, se falar isso, vai dar a entender... não pode falar dos filhos da serpente, porque senão vai dar a entender que tem uma raça que meu amigo, desculpa, a pior coisa é lutar contra a verdade. É evidente que eu não estou aqui endossando ideia ideias de predestinação ou não predestinação. Não estou aqui endossando ideias de Calvino ou de Armínio. Tá? Calvino dizia que alguns se salvariam, os predestinados. E o outro, né, Armínio, dizia que a salvação era para todo mundo, mas nem todo mundo ia se salvar. E os gnósticos diziam, bem, salva-se quem o quê? Quem adquire a gnose. Pronto. Se você adquirir o conhecimento e levar esse conhecimento, meu amigo, eu tenho certeza de uma coisa, a sua passagem para outra vida você vai encarar com muita ousadia. Ainda que o seu corpo possa estar em sofrimento. Mas quando você passar para o lado de lá e você fusionar, meu amigo, a sua centelha divina, o seu espírito, a alma, você vai ter uma alma moroncial, tá? Você vai ter um corpo moroncial, que é o corpo provisório, gente, que você tem logo depois, após a morte. Tá? Inclusive ele é igual, mas ele é semelhante, mas não igual ao corpo biológico, mas ele tem todas as características e carrega alguns elementos. Você vai ter que fazer todo o seu processo de ascensionamento e passar pelos arcontes com esse corpo, tá? Certo? Aí você vai ficar no paraíso, porque você vai ter que aguardar quem? Os seus irmãos. De onde você veio? Eu vim da fonte. Né? Eu vim conhecer os meus irmãos da fonte. Então, gente, isso aqui é metafísica. Desculpa, mas nós estamos falando não estamos falando de mística, nós estamos falando de tecnologia. Você vai fazer processos você vai haver vídeos depois que eu irei fazer com temas específicos a respeito da Cabala e mostrar para vocês como, tá, a Matrix foi construída e os judeus sabem que quem construiu essa Matrix se chama Yaldabaoth, que eles chamam de Hashem, ou Jeová, ou Javé, ou Yahweh, e etc. Eles sabem disso. Tá? Eles sabem que o Deus que eles servem não é o Deus verdadeiro. Eles sabem disso. Tá? Agora, o que eles querem dar a entender com a Cabala é que o Javé é uma emanação do Ein Sof, a Ensof e a Ensof Aor, tá? Porque ele seria o Keter. Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. É muita informação, né, querido? Pois é isso mesmo, tá? Eu vou encerrar aqui nessa parte aqui, tá? Dentro de cada pessoa, em termos de avanço espiritual, quando você atende aos requisitos, tá, de um nível, você começa a trabalhar no próximo. Isso é mencionado no primeiro filme Matrix, olha aqui, ó. Quando o oráculo, você se lembra da mulher, né? O oráculo, em sua maneira sutil, disse a Neo: desculpe, garoto, você ganhou de presente, mas parece que está esperando por alguma coisa. Tá? Olha só. Como mostraremos, a função do oráculo é definir os requisitos ou as condições. Tá? Olha só. Para todos. Ela desempenha um papel importante em todos os níveis da alma. Então vamos lá. Tá? Cada uma das 5 dimensões da alma tem um nome.
Elas se originam nas línguas aramaica ou hebraica. Como você verá, eles correspondem a grande parte a 4 níveis de existência. Apresentamos aqui um entendimento básico, tá? Do nível básico ao mais avançado. Então, primeiro, você recebe a Nefesh, a alma. Todo ser humano tem este nível básico de alma. Existem 2 aspectos da Nefesh, tá? Que é a mesma psique, que lutam entre si. Uma delas sobre sobre a autopreservação e a autogratificação. Então tem 2 coisas que na Nefesh que ficam lutando. O que é que fica lutando, Robson? A autopreservação e a autogratificação. Então, tá? Então, a autopreservação é tudo que me ameaça. Eu vou reagir, eu vou reagir. O cara falou um negócio no vídeo, eu vou reagir, eu vou tentar. Então, isso aqui é o método autopreservativo. E tem um outro que é a autogratificação. Quando a pessoa acha que... Então, tem 2 coisas lutando dentro da sua Nefesh. Tá? E aí você precisa ter cuidado. Tá? Vamos lá. Eu sei que vocês vão fazer várias perguntas aí no comentário. Tá? Então aqui, ó. Tá? Essa alma é escondida dentro de uma concha, o Klipá, dentro da nossa existência atual. Relaciona-se com o que Morfeu chama de humanos curados, ó. Ainda na Matrix. Não é inerentemente bom ou mal, mas deixado por si mesmo. Gravitará apenas em torno da existência física. Tá? Então, portanto, ela está ligada intrinsecamente, a Nefesh, ao seu corpo físico e de atividades materialistas. Grande parte da humanidade nunca vai além disso. Em primeiro lugar, foi isso que levou os humanos à Matrix. Exatamente essa coisa de se apegar muito à matéria. Tá? O outro aspecto não é tão oculto, mas é semelhante à identidade da fonte Deus. Tá? Assim, o conceito de Matrix deve ter que retornar à fonte. Tá? E, por favor, entenda sempre retornar à fonte. Toda vez que eu falar de Deus, lembre-se que não é o demiurgo. Ele transcende a existência física e tem dentro de si a centelha para buscar mais vida. Como Neo fez. Este aspecto da alma é o que é capaz de efetuar mudanças na pessoa e no mundo. É a força motriz por detrás do caminho do um. Tá? Olha aqui. Tá? E de outros nesse caminho. E do cumprimento da profecia da Matrix. O nível Nefesh da alma corresponde a um mundo Matrix, ao nosso próprio mundo, mais baixo dos sentidos físicos. Tá? Então ela está ligada ao nível mais baixo que você possa imaginar da Matrix. Tá? Aí depois vem o que? A outra. Outro elemento da alma. Tá? O Ruach. Está aqui, ó. Ruach espírito. Às vezes acontecem coisas que fazem uma pessoa contemplar questões espirituais e começar a investigar. Este é o nível da alma de Ruach. Aqui uma pessoa pode questionar, lutar, avançar, estagnar ou até recuar na vida espiritual. Este nível é frequentemente associado a sonhos. Mas sobre isso, mais tarde, né? Deus aqui tem realmente um material aqui que vai ser deixado para mais tarde. Na Matrix e na vida, este é o reino da escolha. Tá? O nível Ruach corresponde ao mundo programático, olha aqui, o mundo da Matrix. Tá? E ao mundo angélico da existência. Tá? Então vai porque eu não vou explicar cada uma assim de modo bem, senão o vídeo fica muito grande. Aí vem a outra parte da alma, chamada Neshama, que é a respiração. Aqui alguém faz uma verdadeira conexão com a espiritualidade, algo, tá, além dos aspectos físicos e emocionais da criação, algo
além dos aspectos físicos e emocionais da criação. Tá? Portanto, esse processo aqui não diz respeito à emoção, tá? E nem a processos físicos. Porque tem gente que acha que a emoção tem a ver com espiritualidade. Eu me emocionei, é muito espiritual, é uma coisa muito espiritual. Tá? Cuidado, que a emoção está associada a nefesh, e não propriamente ao espírito. Tá? Então, é também aqui que começam a compreender a escolha que fizeram em termos de sua missão na vida. Como veremos, este nível está relacionado ao encontro com o oráculo. Isto também está associado ao alcance de um nível de consciência pessoal. A Neshama refere-se, tá? Olha aqui, refere-se ao início do mundo mais elevado da criação. Então você já está ali no nível mais, você já ultrapassou, né? Lembre-se que deixa eu ver se está aqui, eu vou para me falar para vocês isso, né? Tá? Mas eu creio que exista por aqui, né? Tem sim, gente, mas eu ainda não encontrei. Mas eu vou encontrar e no próximo vídeo eu falo, tá? Porque vocês vão saber, então, que existem 4, segundo a Cabala, existem 4 mundos, tá? O mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação e o mundo da ação, tá? E a cada mundo desses aí há outros. Por quê? Porque isso é a Matrix. Tá? Só que o nível mais baixo da Matrix é o nível da ação, é aonde nós estamos. Tá? Mas se acalme que nós vamos chegar lá. Tá? Aí vem o elemento Shaya, vida. Este 4º nível da alma tem a ver com a mudança mais profunda na consciência. Além da criação, isso envolve o relacionamento espiritual e um senso de responsabilidade para com os outros, além da consciência pessoal. Shaya é um nível de consciência coletivo. Isto, tá, se relaciona com o mundo da existência, muito diferente antes da criação real, ou de uma unidade composta. Tá? Certo? Isto aqui também tem a ver com a Matrix, né? Com as referências binárias ao longo do filme Matrix. E aí vem esse elemento aqui, Yeshida, ou Ikda, tá? O aspecto superior da alma e muito distinto dos outros 4, embora sejam vistos com níveis individuais, e Ikda, ou Yeshida, é a essência da alma, transcendendo e permeando tudo, desde a forma. Desta forma, assemelha-se à simples unidade não composta da pré-existência, discutido no artigo anterior. E Ekdá está associado ao altruísmo total, chamado Bitu, a unidade com o Criador, e também chamada de ideia essencial de Messias, um termo-conceito frequentemente associado a Nil. Como explicado abaixo, atingir isto num nível abre a porta para o próximo nível de programação. O gráfico abaixo mostra os 5 níveis da alma colocados ao lado do modelo anterior dos 5 mundos. Então, aqui você vai ver os 5 mundos. Quais são? Tá? A Matrix, olha, está aqui. Tá? Tá em inglês, né? O oráculo, tal. A pré-existência, transcendente, né? Aspecto do Criador. Imanente, aspecto, né? Aqui, né? Então, está aqui, ó. Yekda, Shaya, Neshma, Ruach, Nefesh. Tá? E a Nefesh está ligada puramente ao mundo físico. Tá? Certo? Aqui, ó. Certo? Sim. Ela está associada a este aspecto, gente. Tá? Aí, até agora tudo bem. Agora, ele diz, é hora de mergulhar mais fundo.
cada um dos 5 níveis da alma se conecta a uma dimensão dos cinco dentro dela. O que isso significa é que, ao reparar qualquer nível, passamos por fases de restauração de aspectos de cada um dos 5 dentro desse nível, antes de passarmos para o seguinte. Por exemplo, ao retirar o primeiro nível, Nefesh, trabalhamos os aspectos de Nefesh dentro da Nefesh, então a Ruach dentro da Nefesh, então a Neshama dentro da Nefesh, então a Shayá dentro da Nefesh, então a Yekidah dentro da Nefesh. Uma vez que tenhamos lidado completamente com a Nefesh, começamos a trabalhar o próximo nível principal de Ruach, segundo os mesmos caminhos. Tá? Nefesh dentro do Ruach, depois Ruach dentro do Ruach, Neshama dentro do Ruach, etc. Tá? Você veja que os níveis de programação da Matrix, é aqui que as coisas vão além da coincidência. Tá? Desde o momento que o personagem Thomas Anderson, o Neo, procura pela primeira vez Matrix, cada um dos filmes é sobre ele reparando um nível de sua alma após o outro. Assim, no que diz respeito ao personagem de Neo ao longo da trilogia da Matrix, ver gráfico acima temos. Tá? O primeiro filme Matrix é o concerto da sua Nefesh. A Matrix Reloaded é o concerto da sua Ruach. E a Matrix Revolution é o reparo da sua Neshama. Tá? O texto cabalístico enquadra o caminho do Um, no que se refere ao que se precisava entender e como se relaciona com a fonte. Tá? Certo? Uma coisa pelas quais o homem será julgado é se ele investigar a natureza da sua alma, porque veio a este mundo e que veio consertar neste mundo. Porque quando o homem coloca essas coisas em seu coração, ele será rápido como um homem forte para correr pelos caminhos da vida, para corrigir, que deveria corrigir a fim de cumprir a intenção do Criador. Tá? Então eu vou parar bem aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Tá? Eu nem sei se está aqui, mas eu vou ver aqui. Vamos ver aqui. Não. Pera lá. Eu vou mostrar de outra forma. Vou mostrar aqui para a gente encerrar. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, eu já mostrei várias vezes, mas não custa a gente fazer de novo. Tá, pessoal? Então eu vou pegar aqui e vou mostrar isso aqui. Então, certo? Se você pegar isso aqui, ó, que é isso aqui? Isso aqui é a Sefirote, tá? Isso tudo aqui é a Matrix. Tudo isso aqui. Agora, o nível mais baixo da Matrix é esse aqui, aonde nós estamos. Não se iluda, a Matrix não é só o nosso mundo. São os diversos mundos. E aí você vai compreender, porque o primeiro mundo, tá? Olha aqui, ó. O primeiro mundo é o mundo da emanação, tá? Mundo da emanação. Ó. Aí vem os mundos da criação. Aqui, ó. Aí depois vem o mundo da formação. Aqui, ó. E depois vem o mundo da ação. Aqui, ó. Então, o mais baixo nível. Mas tudo isso aqui é a Matrix, feita pelo Yaldabaoth, Jeová Javé. Tá? Tanto que está aqui, ó, o nome aqui, Eier, eu sou. Eier, Axé, Eier, Axé, Eier. Né? Acredito que seja assim a pronúncia, né? Tá? E aí eles vão colocando em cada um o nome dele. Elohim, Iá, tá? Aqui, ó, El, não sei o que, como se eles todos fossem expressão do que está bem aqui, ó. Porque bem aqui em cima
Tá, tá o AIN SOF e o AIN SOF AUR. Tá? Tudo isso aqui é matrix. Nós estamos bem aqui na matrix. Tá? E quando a gente desencarna, isso aqui são as esferas dos arcontes. Tá? Nós vamos ter que passar por elas. Ou passamos, ou ficamos retidos nela. Você entendeu? Então, procure se concentrar nesses dois vídeos. Tá? Se der, ainda hoje, a gente vai produzir um outro vídeo, né? E vamos ver se tem necessidade de dar mais uma explicada nisso aí. Tá? Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.